Olá, boa tarde a todos. Me chamo Gabriel e dou início agora à minha apresentação no Congresso de Iniciação Científica da PUC Paraná. O trabalho que eu vou apresentar tem como tema Políticas Públicas Educacionais no Paraná, no período de 1946 a 1971, é a Escola Estadual Dom Pedro II, fase 2. O trabalho foi desenvolvido por mim e a minha orientadora foi a professora doutora Maria Elizabeth Blanc Miguel. Bom, o estudo estava vinculado a um projeto maior de pesquisa denominado Políticas Educacionais, Formação de Professores e Educação Escolar, da linha de História e Políticas da Educação, do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da PUC, Paraná. As palavras-chave definidas para esse estudo foram políticas públicas educacionais, história da educação e ensino primário. Os objetivos definidos para essa pesquisa foi identificar a relação das políticas públicas de educação com a formação de professores e a instrução pública primária, que se realizava na Escola Estadual Dom Pedro II, em Curitiba, em 1971. Sendo que os objetivos específicos foram identificar as influências dessas políticas nacionais sobre as políticas estaduais de educação no período da passagem da Lei 4.024 de 1961 para a vigência da Lei 5692 de 71. Ali está com um pequeno erro. É... Além disso, foi identificar como os professores sentiram a influência das políticas nacionais e estaduais sobre as práticas no período estudado. E também como se deu a implantação dessas propostas, então vinculadas em um âmbito nacional, na Escola Estadual Dom Pedro II, segundo os documentos escolares e o testemunho dos professores que a vivenciaram. A metodologia empregada foi a histórico-documental. Ela foi apoiada no levantamento de documentos oficiais e escolares que retratam o modo como as políticas educacionais foram vivenciadas na instituição naquele período. Esses documentos eles fornecem narrativas de como a educação paranaense foi estruturada, mais precisamente na instituição pesquisada. Ainda levantou-se o contexto sociopolítico, econômico e cultural que o Estado do Paraná apresentava naquele período, de modo a relacionar as ações escolares com as possibilidades daquele período histórico. Bom, no desenvolvimento do estudo foram encontradas 220 fontes escolares, dentre as quais livros-pontos, fontes iconográficas, certificados de honra ao mérito, além de outras referentes à rotina escolar. Em uma busca no acervo da Casa Civil Estadual, que inclusive está disponível na internet, encontradas muitas legislações que imprimem como a educação paranaense foi estruturada, principalmente após a publicação da Lei Orgânica do Ensino Primário, em 1946, começaram as primeiras legislações a serem implementadas no Paraná, a LDB de 61, a 4024, que estabeleceu circunstâncias para a concepção do sistema de lei em 1964, ou seja, 3 anos depois da publicação da LDB, foi criado esse sistema estadual de ensino. Também foi possível observar que a década de 1950 e 1960 elas tiveram uma grande quantidade de publicações de leis voltadas à educação. Também que esse movimento ele buscou atender toda uma reivindicação social por diversos grupos da sociedade, que cada qual defendia uma proposta de educação. Então existia a igreja, existiam as escolas particulares, existia todo um movimento da sociedade que possibilitou que essas décadas fossem marcadas por uma grande quantidade de legislações educacionais. Nos resultados, então, o primeiro resultado que eu trago é a tabela, que em visita à escola foram encontrados todos esses documentos. Então, 188 livros-pontos, 14 fontes iconográficas, fotografias, né? 10 certificados de honra ao mérito, e 8 são relativos à vida escolar em geral, né? Boletins de estudantes, carteiras de acompanhamento de saúde do professor, avaliações de desempenho e certificados recebidos pela escola. É importante destacar nesse ponto que um dos objetivos principais na fase 2 da pesquisa que se encontra aqui era entrevistar os professores que vivenciaram essas políticas na realidade da escola. Então, os livros-ponto, que ali a gente pôde coletar o nome dos professores para encontrá-los, eles foram muito importantes. É, Na sequência, a abertura de folha ponto, nós encontramos muitas dessas, essa registra o início do ano de 1966,
Um detalhe para essa abertura é que a diretora da época ali coloca que nenhuma falta ou nenhum atraso seria admitido por nenhuma circunstância. Uma, uma questão bastante curiosa aí. Na figura 2, exames aos docentes, é, é de exames físicos que os professores tinham que fazer ao assumir o cargo, exames de pulmão e coração. Aí uma ficha avaliativa com a título de conhecimento de como avaliavam os estudantes naquele período. Então se tinha ali a pressão de hábitos, atitudes e habilidades do aluno, né? Aquisição de conhecimento e de tudo isso você fazia uma média geral para colocar se o aluno foi aprovado ou não. Aí é um modelo de termo de posse na figura 4, um termo de posse que foi, né, escrito à mão e tinha algumas áreas ali para o professor que fosse falar colocar os seus dados, né? E com uma característica bastante peculiar que está ali entre aspas, que é: prometo respeitar as leis da República e deste Estado em vigor e cumprir com os deveres do cargo de professor do grupo escolar Dom Pedro II, com zelo, dedicação e patriotismo, né? Marcando bastante ali o período histórico. Uma reportagem jornalística, aí é um pouco anterior ao nosso recorde de pesquisa, foi em 1929 essa reportagem, que retrata, né, como a escola era um ponto de referência ali para a área onde ela está situada agora. Na figura 6, um dos certificados de honra ao mérito, nós encontramos alguns desses, bastante interessante ver como a escola valorizava os estudantes que se empenhavam, né, na aprendizagem. Essa um ano ah, fora do nosso recorte de pesquisa, em 1972. E aí uma foto do vitral da escola, que é bastante característico da instituição, e nós, enquanto pesquisadores, visitando a escola, podemos presenciar um momento bastante interessante. Quando nós chegamos na escola, esse vitral estava quebrado, ele estava em restauração, porque deterioração do tempo, e ele acabou sendo, né, ele estava quebrado ali. Mas graças a um projeto que foi desenvolvido por ex-estudantes, inclusive, da escola, eles conseguiram reconstruir esse vitral e essa é a foto atual lá que foi instalada. Tem uma escadaria que dá acesso a esse vitral, ele leva ao segundo andar. É bastante bonito realmente. Bom, concluindo, no estudo foi adotado um pressuposto que as diversas fontes, variadas na sua origem, elas alimentam o modo como as políticas foram vivenciadas naquele período. Então a gente tem fontes oficiais, que é a legislação do Estado, então o discurso próprio do Estado, tem fontes escolares que retratam ali como aquilo foi marcado no papel, aquela vivência, e também uma das principais das fontes esclarecedoras desse período seria o testemunho dos professores, que poderiam fornecer vestígios do cotidiano escolar ali, de como que eles sentiram essas políticas que estavam impressas no papel. Mas a ausência dos testemunhos representa uma lacuna na análise geral dos dados, porque não conseguimos o contato com esses professores. Em pesquisa, a gente até encontrou muitos dos nomes pesquisados, porém muitos haviam falecido até. Mas, diante da grande variedade e riqueza das fontes coletadas, embora elas não atendam diretamente ao objetivo de pesquisa, foi possível organizar um acervo próprio desses registros históricos e que contribuem com possíveis pesquisas futuras, que se destinem à mesma temática. Ainda foi possível concluir que as legislações nacionais criaram condições para uma década marcada por muitas legislações educacionais no Paraná, tendo em vista que em 1950, como já foi falado, e também em 1960, teve toda uma estruturação do sistema de ensino, da carreira docente, né, e todo um direcionamento para o campo educacional. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês e encerro aqui a minha apresentação.